Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Sexta-feira, dia 5 de maio, né? Nem 7 horas da manhã direito. Que Deus te abençoe, te inspire, te ampare para que você possa, com certeza, fazer desse dia um dia muito especial. Independente da parte do mundo que você estiver ou do dia que você ouvir essa pílula do Evangelho, receba todo o meu carinho, todo o meu respeito, o desejo sincero de que realmente hoje, né, seja um dia maravilhoso. Sabe por quê? Porque todo hoje é uma benção, é ou não é? Não é à toa que ele se chama presente. É muito mais do que uma fala bonita, é uma constatação da realidade. Não é, meus amigos? Olha, na nossa pílula do nosso amado evangelho de hoje, eu queria relatar para vocês uma das histórias que mais me tocam no livro O Céu e o Inferno, uma das 5 obras básicas de Allan Kardec, um dos livros que eu mais aprecio. O Céu e o Inferno é um livro maravilhoso e muitas pessoas não conhecem. Leiam, leiam e leiam, porque vocês nunca mais vão ignorar o que é o céu e o que é o inferno, entendendo que céu e inferno na realidade existem não numa região no mundo espiritual, mas dentro de cada um de nós, né? Porque cada uma das nossas escolhas pode fazer com que a gente viva num céu ou no inferno psicológico, emocional, e nós precisamos tomar consciência disso. E na segunda parte, gente, do livro Céu e Inferno, Kardec, pela primeira vez na história humana, de uma maneira sistematizada, organizada, ele conversa com espíritos recém-desencarnados. E cada um desses espíritos vem contar a sua experiência, como foi na última existência, olha que interessante, e como foi a chegada deles no mundo espiritual. Então tem relatos de espíritos apegados à matéria, muito tristes, espíritos, digamos assim, num caráter transitório, meio neutros, né? E espíritos felizes, que realmente fizeram por merecer chegar no mundo maior, colhendo frutos maravilhosos. E dentre esses espíritos felizes está a história de um israelita, olha que coisa curiosa, de um mendigo da cidade de Vilna, na França, chamado Cismel Slisgo. E o Cismel, ele nos conta que ele foi mendigo durante 30 anos nas ruas, mendigando. Ele fazia, veja só que coisa curiosa, campanha para arrecadar dinheiro, para cuidar dos órfãos, das viúvas, para poder cuidar das pessoas pobres. Ele próprio, durante a noite, fazia um trabalho para poder sobreviver. E então todo o dinheiro que ultrapassava suas necessidades básicas ele doava. Só para vocês terem uma noção, Cismel, ele era um sujeito tão específico, né? Ainda mais pelo fato de viver nas ruas por seu mendigo, que quando ele desencarnou, a cidade de Vilna parou. Todas as pessoas fecharam as portas dos estabelecimentos comerciais para ir ao seu enterro, para poder prestar essa homenagem a esse gigante do espírito, mesmo sendo mendigo. Pois bem, com essa história, que chamaria a atenção de qualquer pessoa, né? Kardec o convida a se comunicar e ele aceita. E ele vem, né? E ele aquece e começa uma conversa inspiradora. Eu vou abreviar para vocês, porque o ideal, lógico, é que você leia, né? Estou te dando o caminho das pedras. Livro O Céu e o Inferno. A parte segunda procure por Cismel Slisgo. E claro, leia as outras histórias também que vão te inspirar muito. Bem, o nosso companheiro, gente, ele vai nos contando, né, no capítulo, esse é o capítulo 8 da parte segunda, que na Terra ele fez o que ele tinha que fazer, que embora chamasse a atenção, né, das outras pessoas a postura dele, era a única alternativa que a sua consciência teria para viver em paz. E aí ele conta, nada acontece por acaso. Lembram-se dessa frase? Vou repetir. Nada acontece por acaso. Sempre tem uma história. Fulano está sofrendo. Sempre tem uma história. Mas isso está acontecendo comigo. Sempre tem uma história. Lembre-se, Deus não é injusto, meus amigos. Ninguém passa pelo que não precisa. Ninguém colhe o que não plantou. Por isso que quanto mais consciência a gente tiver, mais a gente se liberta e a gente vai construindo de dentro para fora um estado de consciência iluminada, uma realidade diferenciada. Mas enquanto houver revolta, orgulho ou comodismo da nossa parte, que é o que infelizmente ainda tem muitos corações humanos, a gente vai continuar se sentindo na posição de vítima, culpando a Deus, falando que isso tudo é bobagem, porque é muito mais fácil fazer isso do que aceitar que tem que mudar internamente para que a vida aqui do lado de fora se transforme. Pois bem, voltando à nossa história. O Cismel,
Ele conta que era a única alternativa que ele tinha, viver dessa maneira generosa. Por quê? Porque em uma outra existência ele tinha o título de príncipe, equivalente ao de rei de uma determinada localidade. E ele, infelizmente, foi um homem muito cruel. Né, tendo poderes sobre várias pessoas, várias famílias e tendo muito dinheiro, ele usou isso muito mal. Oprimiu pessoas, oprimiu famílias, fez com que vantagens indevidas, né, viessem para o seu bolso, fez uso da força bruta. Então, consequentemente, quando ele desencarna nessa existência anterior, ele desencarna com um sofrimento enorme, arrependimento, culpa, perseguições espirituais, né, daqueles a que ele tinha feito mal que o perseguiam. Vou resumir a história. Depois de muito tempo, a providência divina permite que ele retorne à Terra. E ele retorna com um compromisso sagrado de retribuir, de distribuir os dividendos divinos com as pessoas ao seu redor. Então ele pede para vir mendigo, veja só, porque muitas vezes a gente passa por uma dificuldade e acha que é castigo de Deus. Esquece essa palavra castigo, isso não existe. Existe lei de causa e efeito, é diferente. Existe castigo. Ele pediu para vir mendigo. Como boa parte de nós pede sim, por mais que isso te impacte, o que você não aceite, pede sim. Boa parte de nós pede para passar pelas dificuldades que passa, para nascer onde nasce, para ter as privações que tem. Só que o problema é que a gente vem para a Terra, esquece tudo, lógico. E aí aquele rolo danado, né? Vem revolta, tristeza. A gente promete uma coisa, faz outra, e aí você já sabe. O que acontece? Pois bem, ele volta para a Terra e mesmo sem se lembrar da promessa que ele tinha feito, ele tinha aquele ímpeto no coração, aquele desejo sincero de fazer o bem. Ele não sabia explicar por quê, mas deixou esse desejo fluir na sua alma, como acontece com você e comigo. Presta atenção. A sua dor, a sua dificuldade, ela não é maior do que a de ninguém, meus amigos. Todos nós temos dores e dificuldades, cada uma na sua necessidade. Mas se nós nos concentrarmos, né? Se a gente se alinhar com a perspectiva espiritual maior que está ao nosso redor, a gente vai sentir a intuição do que a gente deve fazer para se libertar de qualquer tristeza, de qualquer revolta. E sempre a esperança se faz presente no coração que se abre para as portas do Evangelho. Portanto, se o seu coração estiver elevado a essa esperança do Evangelho, você nunca vai desistir, nem de você, nem das pessoas ao seu redor, porque a providência divina sempre vai te dizer o que fazer. Mas para isso a gente tem que ter olhos para ver e ouvidos para ouvir, como falava Jesus. Coisa que pouca gente tem quando está apegado a mamão, não é? Quando está apegado às coisas da terra, apegado aos bens transitórios da vida. Aí é uma questão de escolha, né? O nosso Smigol, veja só você, arrecadou nas suas mendicâncias mais de 90 mil rublos e doou todos. Veja, eu estou falando de um mendigo, alimentando crianças, viúvas, órfãos, de maneira tal, como eu repeti, né, falei agora há pouco, que quando ele desencarnou, a gratidão era gigantesca. E ele relata a felicidade dele ao chegar no mundo espiritual, olhando para trás, e dessa vez nessa existência nova como mendigo, ele chegar no mundo maior, repleto de pessoas, de espíritos amigos, a agradecê-lo pela generosidade, felicitando a ele por ele ter se corrigido perante a própria consciência junto à lei divina. Resumo da história? Ai, ai, que história linda! Não desista de fazer o bem. Jamais permita que o pessimismo invada sua alma, sua mente, porque você tem um problema. Diga para o seu problema e para sua mente que a sua fé é maior. E busca, através das suas intuições sagradas, fazer o que te cabe, trabalhar incessantemente, sem queixa, um passo após o outro, para poder chegar avante, para quando chegar a hora da gente voltar para casa, nosso coração está em paz e feliz. Tá bom? Deus te abençoe nessa sexta-feira, muita luz e paz, leia o Céu e o Inferno, que vocês vão gostar muito, e aqui meus agradecimentos, como sempre. Mais uma vez, muito obrigado a você, né, que esteve presente à casa de Sheila ontem. Eu agradeço a compreensão, né, de muita gente que às vezes tem ido em algumas casas espíritas e não consegue entrar por causa do volume de pessoas. Eu sei que às vezes é desagradável, eu já passei por isso também, né, em outras oportunidades, mas agradeço a quem compreende todo o processo e a boa vontade desses trabalhadores em atender a todos. E às vezes, como acontece com qualquer casa religiosa, a lotação acontece, ocorre. Então não é culpa deles. Então eu digo isso aqui em público porque eu conheci, né, algumas pessoas que tiveram alguma dificuldade de entrar em algumas dessas instituições por causa da lotação esgotada e compreenderam o processo, ao invés de brigar com os trabalhadores que não tem nada a ver com essa história. Então, muito obrigado pelo seu carinho, tá bom? E ao mesmo tempo,
Felicito os companheiros da cidade de Passos, no interior de Minas. Nós vamos passar esse final de semana lá na região de Passos, muitas atividades espirituais e, com a graça de Deus, muito evangelho para as nossas almas. É ou não é? Já já nós estamos chegando. Luz e paz então para todos vocês. Uma linda sexta-feira. Espalhe luz por onde você estiver, para que nós possamos chegar em casa como Cismel Sligo, com a consciência tranquila do dever cumprido. Muita paz, meus queridos amigos, e até breve, até muito, muito breve.